E ficaram perguntas? Vocês podem fazer pelo áudio aí. Vinícius, Oi, quem está falando? a Paula. Pode falar, Paula. Eu queria saber o que que a gente vai usar como critério para decidir, por exemplo, numa cirurgia de um porte um pouco maior, se vai usar uma anestesia geral ou, por exemplo, uma anestesia espinhal com sedação. Assim, se for uma cirurgia eletiva, Paula, a gente vai preparar o paciente o máximo possível antes. Então, assim, eu tenho que fazer aquela avaliação pré-anestésica toda muito bem feita, né? Então, eu tenho que ver os exames. Por exemplo, ele é um cardiopata e ele está com hemoglobina de 8. Né? O cardiopata ele não tolera esse nível de hemoglobina. Né? Então, tem uma resposta pior. Então, antes de operar, eu teria que fazer uma transfusão. Né? Sendo eletivo, é um paciente de alto risco, vou fazer reserva de CTI. Né? Então, dentro disso tudo, preparei clinicamente, previ tudo que possa acontecer, aí eu vou fazer a cirurgia, por exemplo, com anestesia geral. Agora, pensa esse mesmo paciente, com essas mesmas comorbidades, tendo que fazer uma cirurgia de urgência. Muda tudo, porque eu não consigo transfundir ele antes, pode ser que eu não consiga fazer outras coisas que o preparem melhor. Então, sendo de urgência, eu não vou ter outra opção, porque eu não consigo saber como que ele deve se comportar, porque vai ser tudo na surpresa. Então, necessariamente nesse caso, teria que ser uma cirurgia uma cirurgia com anestesia geral. Né? Agora, se for um caso eletivo, que às vezes eu não preciso fazer grandes ressecções intestinais, né? Já teve alguns casos assim, fechamento de ileostomia, por exemplo. Né? Aí o paciente que se eu fizer a geral, o risco dele é muito maior do que se eu fizer só a sedação, aí eu posso fazer só anestesia local com a sedação. Então vai depender muito da minha avaliação pré-anestésica. Não tem uma fórmula de bolo, falar assim, esse tipo vai ser desse jeito. Né? Eu tenho que ver o contexto. Cirurgia de urgência, se eu conseguir fazer um preparo pré-operatório, né, adequado, se eu vou conseguir ter o CTI ou não. Né? Isso tudo vai falar para mim como que eu vou fazer. Tá? Então é um contexto muito maior do que só falar, né, que se, né, situação A vai ser anestesia tal, situação B é outra anestesia. Então, o que é regra? O que tem que ser regra? Fazer a avaliação pré-anestésica bem feita e conhecer o paciente. E, com base nisso, ver quais são as possibilidades, né, de cirurgia, de tempo, né, para eu conseguir identificar qual que vai ser o melhor. Tá? Mas não tem uma regrinha específica. Entendi, mas tem alguma coisa, por exemplo, em relação ao procedimento em si, que vai falar que para aquele procedimento algum tipo de anestesia vai ser melhor? Procedimentos de cirurgia torácica, cabeça e pescoço, não tem como não ser geral, pelo manejo via aérea, né? A cirurgia de abdômen superior, que seria baço, fígado, estômago, necessariamente elas precisam. As ressecções, né, do trato gastrointestinal como um todo, seria mais pelo tempo, né? Uma apendicite, por exemplo, né, que ela gasta cerca de 30, 40 minutos se não for complicado, né, cirurgia aberta, eu não preciso entubar esse paciente, né, que a quantidade a ser manipulada, a ressecção, o tempo cirúrgico é tudo muito pequeno, então eu não tenho a necessidade de fazer a anestesia geral, eu posso trabalhar só com uma raquianestesia, que é uma anestesia local, ou então
Já teve caso também da gente fazer só local mesmo com sedação, né? Mas é mais raro. Vai depender muito do porte mesmo, né? Não tem como falar porte grande e não ser anestesia geral, porque a resposta endócrino-metabólica ao trauma que vai ter durante o ato cirúrgico é muito grande. Então, se eu espero uma cirurgia grande, eu tenho que ter um manejo anestésico mais preparado. Então, eu tenho que fazer a anestesia geral. Se eu não vou esperar uma resposta endócrino-metabólica muito grande, eu vou pensar nas outras. Foi a coisa que mais tinha dúvida era isso que eu te perguntei, tipo assim, como que ia decidir mesmo qual tipo de anestesia que ia fazer? Uhum. Uma regra também em relação a isso, né, o paciente pediátrico, porque todo caso ele tem que ser como anestesia geral, porque eu tenho mais dificuldade de cooperação e eu não consigo um manejo adequado, né, do ponto de vista anestésico para esse paciente. Então, no geral, o pediátrico é regra. Agora, o restante é muito avaliar porte cirúrgico, avaliar tempo de cirurgia e condição clínica do paciente. Às vezes, assim, já teve caso ser um procedimento simples, tempo cirúrgico mais pequeno, né? E assim, vão fazer a hack com local, né? Só que aí não pegava. Fez a hack uma vez, duas vezes, fazer a terceira administração, a quantidade administrada seria muito grande para o paciente, né? Então, se por acaso eu tiver uma difusão muito grande, eu posso chegar a ter depressão respiratória. Então, já é preferível, em vez de tentar transformar o ato anestésico numa anestesia geral, né? E isso vai muito da situação, né? No geral, sim, sempre que tiver algum risco também de broncoaspiração, é preferível fazer a anestesia geral por causa do manejo via aérea, que são principalmente cirurgias de urgência, né, do trato gastrointestinal. A gente não sabe se o paciente comeu antes ou não. Se eu fizer alguma coisa com o local, o paciente ele pode ter broncoaspiração, né? Então, para proteção via aérea também é um parâmetro que a gente pode usar.